O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Fala galera, eu sou o Marcelo Marques, diretor comercial de marketing da Security Segurança e Serviços. Estamos aqui hoje realizando a terceira edição do Security Forum com o tema Segurança em Condomínios e trouxemos hoje convidados mais do que especiais para participar desse evento. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer dividir a bancada aqui com vocês. Meu nome é Roger Próspero, sou sócio proprietário da Próspero Prestação de Serviços de Síndico Profissional, 12 anos de mercado. Estamos nessa batalha aí de condomínios, né? Juntos, né? Porque aqui, todos nós aqui representamos aí um segmento, um setor, né? Mas aqui representando, então, os colegas síndicos, tendo essa oportunidade de falar em nome dos síndicos sobre esse tema tão importante, que é a segurança em condomínios. Muito bom, obrigado, bem-vindo. Obrigado. Eduardo. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Marcelo, Silvano, Roger. Sou diretor na Zangaria, uma administradora que existe aí no mercado há 50 anos. Sou diretor na ABIC também há aproximadamente 20 anos, que é a Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e Condomínios de São Paulo. E o assunto segurança é um assunto que, infelizmente, a gente sempre tem que estar discutindo, sempre tem que estar tratando, porque eu sempre brinco, né, que assim como a gente cuida de condomínio, vocês cuidam de segurança, o bandido cuida de roubar. Então, assim como a gente está tentando aprender, sofisticar, ele também do lado dele também está lá fazendo a lição de casa dele, né? Então é um assunto que a gente tem que estar sempre debatendo, então já parabenizo vocês aí por a iniciativa de fazer o fórum. Maravilha, obrigado Eduardo. E do meu lado esquerdo aqui agora, a estrela da edição, Silvano. Bom dia pessoal, sou o Silvano Barbosa, sou co-criador do CT Hub, que apoia aqui o Security Forum nesse trabalho. Sou também head de acesso e segurança lá na Senior Sistemas. E é o tipo de coisa que eu mais gosto de fazer, né? O que traz evolução. O comandante Jorge Zucca, ele traz uma frase muito parecida com o que você falou, que ele fala que o bandido também faz benchmark. Né? Ele também está trabalhando. Então, esses momentos são muito importantes justamente para isso, para a gente alinhar, trazer experiências e estamos aí para ajudar da melhor forma possível. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado. Nossa estrutura e ao programa, terceira edição. O assunto é bacana, né? Assim, é segurança em condomínios, né? A gente tem visto aí muitas questões relativas a isso. É um assunto delicado, onde é necessário estar update com as tecnologias, com procedimentos, as empresas de segurança e também um trabalho em conjunto, né? Um trabalho na pluralidade, como diz nosso grande amigo Josué, na pluralidade. Então, a gente tem visto aí nas últimas semanas alguns episódios deles. Um deles são falsos policiais tentando adentrar um condomínio, né? Então, queria começar por esse episódio aí que foi amplamente divulgado, né? Aí, e felizmente, por um procedimento do controlador de acesso desse edifício, ele evitou, né, um roubo, um latrocínio, um incidente que poderia ser mais grave, né? Dentro e prejudicando ali o bom andamento do condomínio, as pessoas, né, a segurança de todo mundo. Queria que vocês comentassem aí como é que vocês viram aí e como que vocês estão se deparando no dia a dia com esses episódios. Aproveitar a ocasião, Marcelo, vamos aqui já levantar uma bola para todo mundo cortar juntos aqui, né? O que evitou ali um problema maior, muito provavelmente é decorrente de um treinamento. Uma iniciativa de um colaborador, de um funcionário, impedindo
que alguém que estava se apresentando como uma autoridade pública adentrasse no condomínio. O que seria mais natural numa circunstância dessa seria permitir a entrada, né? Porque é uma viatura, eles fardados, enfim, todas as características inerentes aí à profissão, digamos assim. E aí a primeira reflexão que eu provoco aqui é o quanto o condomínio pode manter colaboradores orgânicos numa função tão primordial como essa. E o quanto é importante você ter um terceirizado. Por quê? Porque o condomínio, na verdade, ele não possui um departamento de treinamento, não é o core business dele, ele não está lá para isso, para fazer um treinamento de segurança para o seu colaborador. Eventualmente, dependendo do porte do condomínio, você até consegue fazer um treinamento básico ali. Mas o síndico não necessariamente está preparado para isso, o zelador não está preparado para isso. Eu já cheguei a ter 48 colaboradores orgânicos na área de segurança. E dá um trabalho enorme, porque a falha humana vai ocorrer. Isso é inerente. Nós falhamos, né, na nossa função. Agora, eles estão numa função primordial ali, que é garantir a segurança de várias famílias, né? E o quanto ter um terceirizado, onde você consegue saber que ele é uma empresa idônea, onde ela investe na capacitação, enfim, onde ela atua de maneira firme. E o condomínio fica posicionado da seguinte maneira: cobrando firmemente essa empresa terceirizada para que a conduta, o treinamento, a reciclagem seja feita da melhor forma possível. Então, a primeira reflexão que eu estou provocando aqui na mesa é o quanto o condomínio pode se expor mantendo colaboradores orgânicos numa função tão primordial que é a segurança. Muito bem colocado, Roger. Acho que nós aqui da Security Segurança vem contribuir, né, com esse formato, né, de terceirização e bastante focado na questão perfil do profissional e capacitação, né? Porque a gente entende que tecnologia auxilia, apoia, é necessária, né? É primordial, você precisa ter, porque, né, você pode fazer rastreabilidade de N situações. Agora, o que você mencionou, que o treinamento, a orientação, o comportamento dele, o procedimento cumprido à risca, né? E muito provavelmente por orientações que teve, né, da supervisão, isso evitou, né, esse incidente aí. Acho que foi bem colocado. Então, eu queria só complementar que nessa linha do Roger mesmo, que sem sombra de dúvida, o que fez toda a diferença ali foi o treinamento do funcionário. E independente de ser orgânico ou terceirizado, porque tem hoje treinamentos no mercado para as questões orgânicas. O que eu acho que tem um problema cultural no mercado de condomínio da avaliação, seja do profissional próprio ou do profissional terceirizado. E aí, quando eu falo até terceirizado, da empresa terceirizada, né? Porque a gente vê também muita empresa ruim no mercado de terceirização, né? Então, às vezes, vale mais a pena ter um funcionário. Não tô defendendo o funcionário orgânico, porque eu acho que as boas empresas de terceirização funcionam realmente melhor. Por quê? Porque as boas empresas têm esse cuidado que você falou, né, Marcelo? Tem um padrão de treinamento, de reciclagem, de seleção, né? Então, assim, eu vejo seleção de profissional em algumas administradoras que é sofrível, né? Então já começa errado o processo do orgânico na seleção. E continua errado, seja porque a administradora não oferece algum curso de treinamento, seja porque o síndico não tem essa visão da necessidade desse treinamento. Eu vejo isso porque a gente tem curso lá na associação de segurança, eu não lembro agora os valores, mas sei lá, coisa de R$150. Um curso de segurança, ou menos até. Minha recordação é coisa de R$100, mas estou com um número antigo, então vamos atualizar e vai que seja 150. É um custo ínfimo num custo operacional de um condomínio, né? E que pode fazer toda a diferença numa situação dessa. E aí eu não vejo os síndicos com essa visão dessa necessidade. Assim como eu não vejo eles com a necessidade de avaliar bem uma terceirizada e trocando uma terceirizada que funciona, que nunca deu problema no prédio dele, para uma outra que vem com uma proposta 15% menor, que é uma coisa super complicada, porque o serviço de terceirização você tem um custo fixo ali que não tem milagre para ser feito, né? Tem encargos sociais para serem pagos, né? Essa semana a gente teve uma empresa que quebrou, né? E mais uma. E essas coisas acontecem, se repetem, e a gente não vê essa visão dos síndicos
Perfeito. né, eu acho que você deve concordar comigo, que você Perfeito. vê, né, Roger, infelizmente, mesmo nos síndicos profissionais, a gente também tem muito síndico despreparado, né? Com certeza. Mas eu vou ampliar um pouquinho mais esse leque, né? Vou aumentar o tamanho Vamos lá. da bola. Bom, minha especialidade, obviamente, é a parte eletrônica, né? A segurança como um todo eletrônica, de escolta e tudo mais. Mas muito tempo de janela ali de CT, né? Participando do pessoal. Eu tenho a felicidade de ser muito amigo do trio Parada Dura, né? Que é o Itamagal, o João Jauichi e o Carlos Faria. A gente discute muito. Uhum. A gente conversa muito, eu acompanho muito, né? As conversas sobre isso. E primeiro ponto, o treinamento fundamental. Mas eu tenho uma provocação a mais para fazer, que é o seguinte: concordo com tudo que vocês falaram, tudo. Mas eu acho que a gente ainda tem um problema cultural de achar que porteiro é abridor de porta. Só. A gente esquece. Ou ele é o cara que para pegar nossa pizza, ou ele é o cara que vai limpar a piscina, enfim, ainda tem muita questão dele como no sentido de zeladoria. Com certeza. Não no perfil de segurança. Estou falando a entidade ou condomínio, ainda enxerga ele muito como uma figura Não faz tudo. Faz tudo. Uma figura de zeladoria, não uma figura de segurança. E aí o que acontece? Arrisco, né? Eu não conheço as pessoas desse condomínio, dessa estação em específico, mas eu arrisco que aquele profissional que impediu que isso acontecesse está muito mais bem treinado pelas pessoas do condomínio do que se ele fosse qualquer outro setor. Mas, e aí eu concordo com o que você falou a respeito de ter uma boa terceirizada, né? Não o orgânico. O orgânico é muito fácil as pessoas levarem para esse lado de zeladoria. Porque todo mundo é chefe dele. E também ser coagido. Né? Ele é muito facilmente coagido. Ele é coagido por uma força policial que chega, né? Ou ele é facilmente identificável. Eu já peguei casos onde o cara bateu no vidro e falou: abre. Ele falou: não posso abrir. Ele falou: abre, você mora em rua tal lugar, tua filha, sabia tudo da vida do cara. Porque ele era um cara, ele não tinha proteção nenhuma, no fim das contas. Estava muito vulnerável, não em sentido de guarita, sim. mas de informação, Sim. porque ele era um cara fixo do condomínio. Né? Então, quando a gente começa a ver que a pessoa lá dentro, por ela ser uma pessoa orgânica, ela acaba ficando mais vulnerável por ser um agente de proteção, por que os guardas têm que ser mais protegidos na identidade dele, né? De uma forma geral. Um agente de segurança de banco, tem banco que o pessoal da agência não sabe, de fato, os dados daquela pessoa. Né? Para proteção dele, para ele ser facilmente coagido e tudo mais. Perfeito. Então, mas é a educação do condomínio, porque senão o síndico ele cai junto, ele não consegue vencer essa onda. Você pode pegar o mais bem treinado operador de acesso para a portaria, ele não vai dar certo naquele condomínio se as pessoas do condomínio também não tiverem um pouquinho, pelo menos, esse entendimento. Eu vou trazer um dado aqui, bem colocado também, Eduardo, o tema relativo aos critérios de contratação de uma empresa de segurança. Né? Você comentou aí sobre empresas idôneas, empresas não idôneas, né? Que tem muito terceirizada. A gente vai entrar nesse tema aí. Mas eu quero trazer um dado aqui, estatístico também de criminalidade, que 90% das invasões são pela porta da frente. Pela entrada, pela portaria, pela garagem. Não, mas literalmente passou. Literalmente passou. Então, mas a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação. É. Porque antigamente o pessoal pulava o muro. Aí a gente levantou os muros, colocou concertina, cerca elétrica, EVA e tal. Qual que é o próximo ponto de vulnerabilidade? Portaria. Portaria ou portão de veículo, que uma aconteceu em São Caetano, que a Isso. molecada foi lá, levantou, não Exatamente. tinha uma bendita travinha Uma bulldogzinha, trava. cara, simples, né? Se colocar, não tinha nada. O pessoalzinho de madrugada foi lá, levantou e foi embora Entrou. com 12 bicicletas. Né? São os pontos mais vulneráveis hoje. Não, E assim, já os faz pro- tempo, não pula muro. Bandido não pula muro em condomínio. Parou pela e porta da trabalhou. frente. Dá muito trabalho pular muro, né? Pular muro. Então, mas aí entra também, né? A gente está falando muito dos colaboradores, mas temos que falar aqui também da participação muito importante dos moradores, né? Porque às vezes você está entrando no condomínio e a coisa mais comum é alguém entrar no que a gente chama de vácuo, né? E a pessoa nem sabe quem é, não pergunta quem é, e às vezes, entre aspas, por educação, deixa entrar junto. É por educação ou por falta de querer conversar? Porque eu acho que isso é uma falta de educação, na verdade. Pode ser. Porque se tem Não alguém havia entrando pensado nisso. no meu prédio, eu não Sim. moro em condomínio, tá? Sim. Mas convivo a vida inteira. Uhum. Mas se tem alguém entrando no meu prédio e é alguém que eu acho que é estranho, eu falo, pá, tudo bem,
fecha a porta e fala assim, Me ó, desculpe, o senhor desculpa, precisa se identificar, né? as pessoas às vezes acabam deixando entrar porque não querem... não vou Ter o mínimo perguntar. contato, né? Entendeu? Uhum. Aí eu acho que é mais por falta de educação. Não, do que mas por eu educação. vou na linha do Roger. É o constrangimento de fechar a porta na cara da pessoa. Sim, sim. É meio que nessa linha mesmo, sabe? Mas a segurança que você está falando, Roger, realmente é um tripé, né? Ela é o funcionário, o morador e a tecnologia, né? Acho que se não tiver esses três muito bem alinhados e com processos muito bem definidos, você vai ter um ponto falho. Eu acho Sim, que foi né? exatamente isso que não aconteceu no caso em questão. E, Eduardo, o tema de pluralidade que nós falamos é justamente isso, né? Você ter o condômino, você ter a parte de tecnologia, você ter O morador a participando. terceirizada, exatamente, a terceirizada, o síndico, se é profissional ou se não, você ter a segurança pública, os contatos, Sim. a facilidade de acesso, né? Então, no caso de suspeita, no caso de N situações que podem acontecer, então essa pluralidade, né, de você ter todo mundo focado, direcionado para o mesmo, né, objetivo, isso ajuda bastante. Mas eu vou jogar aqui um pouquinho mais de provocação, que é na questão, Silvano, de você ter lá o sistema de CFTV, por exemplo, e muitas empresas que a gente vê não tomam cuidado com a segurança do sistema de CFTV. Sim. Vamos lá. A instalação mais simples de todas, o cara acaba deixando o gravador dentro da própria guarita. Né? E muitas vezes não tá nem no armário de aço, Isso. nada. Tá ali em cima de um balcão. Exatamente. Aí muitas vezes a gente tá deixando o cordeiro tomando conta da ovelha. Né? E na menos pior das hipóteses, caso haja alguma invasão, alguma entrada arbitrária, a pessoa rapidamente pega aquilo lá e leva embora. E aí a gente tem um problema muito sério que é a infraestrutura dos prédios. Então, por exemplo, por que muitas vezes isso acontece? Porque não tem infraestrutura para tirar aquilo de lá. Eu fui participar do lançamento de um prédio de 7 torres. Eu lembro que eram 3 milhões por andar naquela época, tá? Na região de Alphaville. E fizeram uma baita de uma sala de segurança, né? Para fazer o monitoramento, porque imagina, era só público AAA. Então tinha uma sala de segurança. E quando eu fui fazer a vistoria para fazer o projeto, né, naquela época eu estava apoiando uma empresa integradora que queria fazer o projeto, simplesmente não haviam dutos para passar cabo. Uhum. Né? Então, assim, imagina... Infra básica, né? A infra básica. Uhum. Não, minto, tinha, tá? Mas, por exemplo, essa sala tinha um duto de 3/4. Ou seja, Não passa nada. não passa nada. Né? Não passa nada. No caso de duto, a gente conseguiu resolver o problema fazendo uma parte de rede descentralizada em cada torre e levando por fibra ótica. Mas chega a tal ponto a falta de cuidado e de economia, pode falar da forma que for, né? Mas eu coloco isso tudo que é a nossa falta de cultura. De pensar, segurança, né? Cultura de que a guarita, essa sala de segurança, ela tinha uma porta multilock fantástica, né? Blindada, tudo mais. Mas a gente podia entrar facilmente pelo lado, porque era de Porque na planta original... Foi uma porta blindada e uma parede de drywall. A da lateral era, porque na planta original ela era maior. Entendi. Aí por algum motivo resolveram diminuir a sala. Entendi. Né? Aí quando for executar a lateral de drywall, ninguém pensou nisso, né? Então Coloca o vidro blindado, né? Não, São não. as coisas de maluco, né? Pois é. Sim. Não, tô falando, se tivesse uma janela lá, ainda Colocaria coloca a janela blindado, blindada. talvez. Então a janela é blindada e Então, a parede de drywall. Isso mostra muito essa questão, entendeu? Muitas vezes isso acontece por despreparo, porque como a gente também tem integrador, a gente também tem prestador de serviço que não está qualificado, né? Ou então ele coloca no projeto dele nossa, quantas vezes já fiz isso? Ele coloca no projeto dele e colocar isso num lugar mais resguardado. Aí o condomínio, não, tá caro. Aí para diminuir o custo ele coloca ali mesmo. Então está muito amarrado, né, na nossa falta de cultura de segurança em si. E também, quando falando em custo, tem uma vulnerabilidade que é a cyber. Né? A gente estava falando agora há pouco. Uhum. Fora a questão física de você proteger o DVR, o NVR, você tem a questão de proteção, né, da rede. Né? Então a gente quando aqui na Security, quando a gente faz as instalações do sistema de CFTV, a gente se preocupa muito com a marca, o modelo do NVR, do DVR. A gente se preocupa muito com atualização de firmware. A gente já se preocupa muito com as portas, né, com bloqueio de portas ou troca de portas padrão. Então a gente olha não só para a parte de segurança física, mas também a lógica. Uhum. Porque você pode ter invasão, ele pode, né, acessar as câmeras, ele pode mapear a rotina do condomínio, a rotina
daquele estabelecimento e por aí ele vai fazer a invasão, vai fazer o crime, Sim. né? É muito mais fácil você conseguir acesso às imagens de um condomínio do que ficar subindo o drone para ver como a vida acontece lá dentro. Não, com isso certeza. daí ainda nesse nível de sofisticação, acho que a gente ainda não tá, né? De drone? Tá. Não vamos dar a ideia. Não, mas por para ficar favor. vendo rotina de um condomínio, né? Por Acho que- câmera? observando, Sim, já né? passamos por isso. É. É já mesmo? passamos por isso, sim. Tá? Interior de São Paulo, várias vezes. Capital, já tem pelo menos uns 3 casos em que eu já vivi isso. Existe uma questão aí, é a mesma coisa, né? Falta de maturidade no zelo pela informação. Então, quando você pega principalmente, a gente tá falando mais do condomínio clube, tem uma vida mais exuberante, né? Intensa. Entendeu? Quantos prestadores de serviços você tem lá? Bastante. Né? Você só precisa de um. Você só precisa de um. Tendo alguma dificuldade na vida ou coisa do tipo. Né? E aí você vai ver a quantidade de senhas padrão que existe. Né? Teve uma empresa dessas terceirizada que veio a quebrar por falta de gestão, né? Não por falta de trabalho, por falta de gestão, de fato. Porque se o cara, vamos combinar que se alguém faz um serviço mal feito, imagina o que ele faz dentro da própria casa dele, né? Como é que ele faz a gestão da folha de pagamento, os próprios impostos e por aí vai. Que ele simplesmente trabalhava com 38 condomínios, todos os condomínios tinham a mesma senha de usuário para alarme, mesma senha de usuário para CFTV, Só isso. para tudo. Entendeu? Então, assim, isso é cyberterrorismo, né? Problema de cibersegurança. Não precisa hackear. A gente precisa de um gênio para isso. Pois é, né? perfeito. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse pensamento também. E por aí vai, Roger, a questão também dos condomínios digitais, vamos dizer assim, né? Então, com toda a estrutura que pode ser disponibilizada para um condomínio, até as questões de mercado, mais feira, né? Que você tem a entrada de terceiros, de outras pessoas, né? Como é que você está vendo isso aí nos clientes que você tem atendido aí? A gente está falando de elementos essenciais dentro de um ambiente de segurança, né? E, na verdade, o que a gente olha é que as pessoas elas só se preocupam com a segurança depois da porta arrombada, o famoso porta arrombada. Né? Hoje, a circulação, dependendo... Vou citar um condomínio aí, de 268 unidades que eu administro. Eu tenho, por volta de 150 a 250 prestadores de serviço entrando por dia. Ponto. Fora os habituais. Ajudante do lar, estou falando de prestadores de serviço. O cara que vai instalar uma tela de proteção, vai fazer um serviço ali de elétrica, de hidráulica. Ainda tem a turma da academia, tem a turma da... Aí tem o personal, você tem o professor de inglês, enfim. Porque não é você contrata essas pessoas, você contrata a empresa de prestação de serviço. Exatamente. E ela te manda... Então, é um volume altíssimo, né? E somado a isso, ainda hoje a gente tem que ter a preocupação com a LGPD, né? Como que a gente também vai guardar esses dados. Estamos falando de segurança, são uma parte da segurança também, né? E não é incomum, pelo contrário, é a coisa mais comum, por exemplo, num ambiente, principalmente de condomínios clube, as pessoas se sentirem à vontade como elas estivessem dentro de um ambiente resguardado, fechado. Então a gente vê muita criança pequena circulando sozinha, sujeita aí a qualquer incidente ou acidente, né? E a legislação não permite andar no elevador. Exatamente. Né? Então ela pode ficar desde presa né? Sozinha. Tem essa. Nem lembrava. Porque que juízo de valor tem? Eu estou preso dentro do elevador, que botão que eu tenho que apertar? Uma criança de 5 anos. Perfeito. Né? E aí isso é uma pequena amostra do problema de segurança, né? Fora essas pessoas circulando de fora que nós não sabemos quem são. Que tem ali uma criança num estado vulnerável, né? Ela está ali num ambiente, né? Vimos aí recentemente que uma menina indo para a escola foi abordada por um maluco aí, né? Tudo bem, ambiente aberto de rua, mas nada impede dentro de um condomínio também. Então, que a gente não conhece todo mundo tá lá dentro. Não conhece todo mundo. Num final de semana num condomínio clube como esse, qual é o percentual de população que aumenta? Só dos convidados, da galera que vai lá. Inacreditável. Nesse mesmo condomínio que eu estou citando, 268 unidades, eu tenho 3 salões de festas e uma churrasqueira. Fora as festas dentro das unidades, porque tem varanda gourmet. Então, assim, é muita gente circulando. Tanto que, assim, a rua de frente e as laterais ficam absolutamente tomadas por carro, tomado por veículo.
Agora, multiplica isso também quando é mais grave ainda, né? E a gente toma cuidados especiais em datas específicas, como Natal e Ano Novo. Você tem mais ainda circulação de pessoas, né? E mais ainda a circulação de bandido, porque tem Ponto. o induto de Saidinha. Natal. E aí eu vou em cima do que o Edu Você vê chamou como a é que são as atenção, que é o despreparo, às vezes, do gestor, do síndico que está à frente de todo esse processo. Ele tem que pensar num plano de ação antes desses eventos. Então, ele tem que sentar com a terceirizada, Marcelo, respondendo objetivamente, no mínimo, uma vez por semana, com o supervisor. Boa. No mínimo, ele tem que sentar com o supervisor e olhar a operação de perto. Ele tem que acompanhar isso diariamente, mas no mínimo a cada semana, sentar com o supervisor e rever processos. Porque ponto de falha nós sempre teremos, né? Onde que está a diferença? Tem que sentar com a security, por exemplo, e ver como é que está o SLA. Exatamente, Tudo exatamente. mais. O que faz a diferença? Uma empresa séria com processos e o quanto aquela empresa está comprometida com a sua operação. Não é só o colaborador que está na ponta, o supervisor, quando você senta e repassa com ele todos os pontos de atenção, ele depois tem que te dar um feedback, ele tem que passar um relatório no final do mês. Isso tem que ser compartilhado com o corpo diretivo, porque são as pessoas que moram naquele ambiente. E às vezes temos personalidade pública, nós temos pessoas que, enfim, um juiz de direito, um desembargador, que ficam ali expostos, vulneráveis, né? Então, se o síndico que comanda tudo isso não tiver esse tipo de preocupação, você pode colocar a melhor empresa, pode colocar a security lá. Não vai resolver, porque vai cair naquilo que a gente chama de comodismo. Então, quem cobra, às vezes, tem o resultado melhor. Às vezes, não. Tem o resultado melhor. Porque, por mais que o funcionário seja terceirizado, a partir do momento que ele está dentro do condomínio, ele acaba absorvendo um pouco da cultura do condomínio. Então, se não tiver esse trabalho do supervisor, ele se adapta. Então, se não tiver esse trabalho realmente do supervisor, trazendo ele sempre para a linha de treinamento e processos que a terceirizada tem, ele vai acabar cedendo aquilo que a gente falou dos moradores, porque no fim do dia, o orgânico ou o terceirizado é um ser humano que está ali. E esse assédio dos moradores, Ele quer atender todo mundo. ele vai acontecer, momentos, exato, ele vai acontecer independente de quem está lá. A lógica terceirizada sempre ela consegue ter um distanciamento maior, e aí esse assédio tende a ser um pouco menor, mas o morador que quer assediar, e não estou falando assediar no sentido criminal, né? Estou falando assediar no sentido de ir lá solicitar. Fica amigo, né? Abre a porta que o meu primo vai pedir chegar, esse trabalho de zeladoria, né? Que você comentou. Esse é da cultura do prédio, não é da cultura do funcionário. Né? E independente de quem estiver lá, se é terceirizado orgânico, vai acontecer. Então, se não tiver esse trabalho que você está colocando, né? E o acompanhamento do supervisor, ele vai acabar esse profissional, absorvendo. ele fica ali sozinho. Ele não tem 24 horas por dia o respaldo da empresa, alguém do lado para... tem um cara tentando fazer tal coisa, dá uma... exposto, né? Ele está exposto. E aí, se a empresa não faz um bom acompanhamento junto com ela, ele chega a extremos, né? Um extremo é, não, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou passar um pano aqui e tal, porque vai que eles me contratam como funcionário, e o outro lá fala assim, cara, eu quero que se dane isso aqui, porque daqui a pouco eu vou para outro condomínio. Então ele acaba indo para um desses extremos e das duas formas desconfigura o que ele tem que fazer de fato, né? Então por isso esse acompanhamento é tão importante. Basicamente, como que é o modus operandi, né, do pessoal que está tentando invadir condomínio de luxo ou qualquer outro tipo de condomínio, ele vai observar, né? Ele vai estudar a rotina, ele vai estudar onde está a falha, né? Então a gente costuma trabalhar muito aqui na Security nessa questão também dos testes, né? Então a gente testa controle de acesso, a gente testa a portaria, a gente testa, né, o vigilante. Cliente oculto, né? É o tal do cliente oculto exatamente. no comércio, vou chegar, né? eu vou falar, né, vou fazer um teste, vou falar que eu vou num apartamento, tal, então a gente faz isso regularmente, justamente para referendar tudo que a gente tem feito, né, Eduardo, que é foco no treinamento, foco no perfil de contratação para tentar errar menos. Não que não erre, você erra, às vezes você contrata um perfil, o cara não se adapta àquele posto de serviço, aquelas atividades e tudo mais. É natural. Agora, a supervisão, Roger, precisa estar muito próxima. Sim. Precisa ter... Você não pode ser mais um cliente isso. da empresa. Você tem que ser o cliente. A supervisão da região tem que estar presente. Tem que ter estatísticas. Nós aqui agora lançamos toda a parte de operação digital.
Então, nós temos aqui controle de chegada e saída do vigilante, do controlador de acesso. A gente tem controle da ronda, a gente tem os pontos de ronda. A gente faz aqui o módulo de incidência, temos um módulo de incidência que qualquer porta destravada que encontre, janela destravada, qualquer problema em cerca, isso é identificado através desse módulo, já chega para o supervisor, ele já toma as providências mais rápido possível para sanar. Então, se você não tem a supervisão, né, próxima Atuante. e fazendo atuante, corrigindo as falhas, né, porque as falhas vão acontecer. Sim. Vão acontecer. Se você não tiver a proximidade da gestão, fica mais difícil, vai cada vez mais vulnerável. A gente não pode esquecer que o ser humano naturalmente, né, que a gente estava falando um pouco de como o cérebro vê, pensa as coisas, o ser humano naturalmente, ele sempre vai procurar o comodismo, né? Isso é natural. Né? Ele vai querer, ainda mais porque é o lugar que a gente mora, a gente quer estar relaxadão, né, e tudo mais, enfim. E mesmo profissionalmente, né, o nosso cérebro bioquimicamente ele é programado para economizar energia, né? Então ele vai procurar os caminhos mais fáceis sempre. A gente tem que ficar lutando contra isso. Zona de conforto, zona de conforto. Exatamente, entendeu? E eu não digo nem do profissional que trabalha, eu digo muito do morador, né? O morador não quer abrir a janela para se identificar. Não, e outra, o morador, conheço muita gente que não fecha a porta do apartamento. Deixa a porta aberta. Verdade. Deixa a porta aberta. Isso é muito não, comum. porque eu tô tranquilo, tô em casa. Tô em casa. Gente, não é assim. Muito a gente não comum. sabe quem tá do outro lado, quais são as intenções. E a gente nem vai entrar no foco, se entrar nesses apartamentos que tem locação de baixa temporalidade, né? Não. Porque aí isso aqui vai de uma outra loucura muito grande, Não, entendeu? Mas a gente já teve casos de gente que alugou um apartamento, não só por plataforma, mas um corretor normal, ficou lá período. 20 dias, 30 dias para poder executar o crime. Né? Fazer varrer tudo, entendeu? Perfeito. Então então essa consciência, ela tem que ser há necessidade de ter um consciente coletivo ali do negócio. Com certeza. Mas é o trabalho, na minha opinião, é o trabalho da conjunto, administrador, síndico e empresa, para levar, porque quem conhece, né? A responsabilidade de quem detém o conhecimento. Então é levar esse conhecimento, mas fazer o pessoal prestar atenção dá um trabalhinho bom. Né? Não é que dá trabalho só prestar atenção, né? É que a segurança traz desconforto. Não existe segurança com conforto. É uma balança. Né? Então, assim, a gente pode implantar um monte de tecnologia para minimizar o impacto, mas ela gera desconforto, porque é o que você falou. A gente tende aos caminhos mais curtos, mais fáceis, de economizar energia. E a segurança, ela exige procedimentos. Só o fato de você ter que cumprir procedimentos já é algo que, como você falou, um procedimento banal de baixar o vidro, já tem pessoas que se sentem invadidas. Né? Então, assim, cada ser humano é um ser Mas diferente. não é um sistema acional, o sistema Exato. de identificação do veículo. Quer dizer, às vezes ele não está com o controle, não está nem preocupado. E o vigilante, por não querer importunar, não cobra. Não cobra. Não cobra veemente. Mas, olha, Olha, é você engraçado, aproveitando tem medo só o pelo gancho do que gancho. vocês falaram. Ele tem medo do que pode voltar, porque... Aproveitando o gancho que o Marcelo colocou, que é o abaixar o vidro. Eu uso um exemplo clássico. Quando essa pessoa chega no shopping, ele tem que abaixar o vidro para retirar um ticket para entrar no estacionamento ou não? Aí ele chega na porta de casa, que é a segurança da família dele, ele não quer abaixar o vidro. Mas é que a questão... Ô, Roger, eu tenho dispositivo no carro, eu ando direto. Ah, entendi. Mas eu tenho mas a separado. questão é essa. Não há um entendimento por parte das pessoas que ali é uma questão de segurança. Uhum. Citando de novo o capitão Jorge Zucca, ele junto com o Roberto Costa, eles têm um livro, né, que fala sobre segurança como modo de vida, né? E ele deixa muito claro lá esse pensamento que você ter uma vida segura é uma vida liberta. Né? Então, a partir do momento que você tem toma seus cuidados e tudo mais, todo mundo está sujeito. A gente é da área de segurança, né? E às vezes passa alguns perrengues. Sim. Muitos, né? Não, mas é um exemplo simples. Você quer andar com o celular na mão na rua, você quer andar com ele no bolso. Você vai andar na rua, tua probabilidade de perder esse celular Por que as vai pessoas aumentar insistem? Então, exponencialmente. Me explica por que, Né? as pessoas que moram em condomínio, ou mesmo que em casa, na rua como onde eu moro, mas que moram num condomínio, por que elas insistem em chamar um aplicativo de um Uber, um 99, e ir pra rua e esperar com o celular na mão? Sendo que ela pode tranquilamente ficar esperando dentro da área protegida. Na hora que o carro chega, ela fala assim, é um HB20 branco. Chegou um HB20 branco. Aí eu saio. Não, a pessoa fica na rua, parada, esperando com o celular na mão, olhando. Dando a oportunidade. Dando a oportunidade. Inclusive de ser pega que, através dela entrarem no prédio. O ser humano prédio. acha que comigo nunca vai acontecer. Vou te dar um exemplo simples. Incêndio. Você combate incêndio, rota de fuga. As pessoas colocam o lixo na rota de fuga.
caso, tudo. Normal. A rota de fuga é o que vai fazer você viver. Né? Tem N casos de gente que morreu asfixiada, tal, enfim. Você fala isso pra pessoa, mostra pra pessoa e a pessoa mantém o lixo porque eu não vou descer com saco de lixo. Porque aqui não vai ter fogo, aqui não vai ter incêndio. Então as pessoas sempre acham que com elas não vai acontecer. Agora, para você ver a importância da questão da comunidade e do processo e todo mundo ter esse entendimento de segurança, na minha pós, né, no MBA, eu tive uma disciplina de gestão de risco. E aí a gente tinha que fazer a árvore de risco, né, de probabilidades. E aí eu nem lembro do que eu fiz, mas uma amiga minha não sabia o que fazer, eu sugeri para ela, falei assim, cara, faz a comparação entre o risco de condomínio e de uma casa de rua, igual você falou. E aí ela fez, né, eu ajudei ela até a colocar tal, foi ponderando ali as probabilidades e tal, da casa e do condomínio. E aí, no final do dia, se chegou à conclusão que o risco de segurança em condomínio era muito maior do que numa casa de rua. E pelo simples fato que na casa de rua você cria seus procedimentos de segurança e você segue esses procedimentos. E no condomínio, eu dependo do meu vizinho. Você tem muita gente circulando. E Eu cada dependo do meu pensando vizinho. de uma maneira e agindo de uma E agindo de uma maneira. diferente. Então ele está colocando em risco. Na hora que ele dá um esporro no meu porteiro, ele já está botando eu em risco. Porque o meu porteiro não vai ter coragem de segurar um policial na porta a próxima vez. Ele fala, putz, eu vou tomar um esporro de novo, porque como é que eu não deixei a polícia entrar aqui? Olha a confusão que eu criei na porta do prédio. Aí vai né? a boa administradora, chegar lá junto, conversar, eventualmente, até por proteção desse profissional, aloca ele em outro lugar, traz outro profissional para criar. Sim. Essa é a vantagem de você ter uma terceirizada boa, né? É isso. Que quando tem algum entrevero, por exemplo, com um profissional, ela sempre tem a condição de trocar os postos Sim, de trabalho, né? sim. E realocar as pessoas. Não, é que muitas vezes a gente não fica nem sabendo. Porque, por exemplo, o esporro É. que ele dá no interfone, porque o funcionário Não, deixou a mãe dele esperando na chuva. 10 minutos. Ah, uma senhora de 70 Tava anos. fazendo uma checagem, E ele, né? não, e ele tava lá interfonando no apartamento, ninguém atendia. É isso. Ninguém atendia. Pô, tava tendo festa, ninguém escutou o interfone, e a mãe dele ficou lá, uma senhora de 70 anos na rua, com chuva. Ai, Na hora que ela sobe e fala, meu, fiquei 5 minutos esperando na porta do seu prédio na chuva. O cara liga e fala, meu, como é que você deixou? Qual que é o risco que a minha mãe de 70 anos coloca o prédio? Só que Agora, as coisas têm que ser Eduardo, binárias. Se você der pro funcionário a atribuição dele avaliar quem é risco e quem não é risco, acabou, você já não tem mais segurança. Deixa eu colocar uma pimenta aqui agora. Quando existe uma falha por negligência, imprudência, imperícia do terceiro e acontece uma invasão, um roubo, tudo, a empresa deve ter um seguro de responsabilidade civil que vai cobrir, né, tudo isso. Muito bem. Quando o condômino por negligência facilita a entrada e existe um... Como é que é isso aí? Né? Sente e chora, né? Dentro dos condomínios aí que você administra, Roger também. Como que vocês têm tratado esses temas? Então, eu nunca tive um caso desse para poder te falar, nem escutei, mesmo na associação e tudo mais, um caso que ficou evidente a negligência do morador para... O tema de responsabilidade, né? Para Assim, ter permitido até onde a vai? entrada, exato. Nunca ficou definido isso. Por exemplo, um caso de NET, que a própria NET liga para o morador, fala que precisa trocar lá o modem dela, e na verdade é um bandido fazendo essa ligação, porque conseguiu os dados, e aí o cara entra no prédio, o morador libera a entrada, mas aí não foi uma negligência desse Engenharia morador. social, né? É engenharia social. Na verdade, ele também foi enganado, né? Eu tenho uma pergunta E- muito e- boa pra fazer, cara. Não, hoje possibilidade. eles têm evoluído para o 0800. Sim. Você é isso recebe É 0800 isso. no celular dizendo o seguinte: ó, teve uma tentativa de saque da sua conta tal, do banco tal. Digite sua senha. Ligue no 0800. Quando você liga, é o atendimento. É o atendimento. E Ele o cara atende bem. Pois não, Melhor que até central de normal. atendimento Pois e é. tal. E aí, Mais digite atencioso, a mais sua, atencioso. a sua agência e conta, você digita. Digite sua senha, você digita. Não é? Aí tá aparecendo tudo pra ele lá. Mas- Pergunta que é o seguinte. Queria falar uma coisa muito importante, né? Toda empresa de segurança, as que prestam, tem um seguro de responsabilidade civil e tudo mais, né? Assim como quem vai fazer a instalação deveria ter um seguro de acidentes também, porque pode acontecer, o cara vai Perfeito. subir numa escada, a Sim. escada cair, estraga o vidro de um carro, sei lá. Não, É. a gente teve um caso de um zelador que subiu numa escada e teve um problema cerebral. Pois é. Caiu e... Perfeito, entendeu? né? Então, assim, Então, a gente pode tem essas... acontecer. Eu acho que a gente começa a mudar, talvez, esse cenário quando a gente conseguir instituir num condomínio seguro da unidade de moradia contra esse tipo de coisa, que deve dar alguma coisa de R$15 por mês. 10, R$15 por mês. O condomínio
ter um seguro para esse tipo de caso que é repatriado com todos os moradores. Então, vamos supor que dê 10, 15 reais por apartamento ali, por unidade de moradia, né? Que pode ser condomínio horizontal. Eu quero falar uma porque não, é para a segurança do condomínio, né? Procedimento, tudo mais, tal. Aí as pessoas vão começar a olhar mais para isso. Também. Enfim. E o condomínio vai estar coberto. Se alguém, por falta de zelo, por falta de atenção, por displicência, permitir a moradia de alguém, e o condomínio vai ter que ressarcir essa família que foi roubada. Tá bom, tem um seguro aqui, ó. Uhum. Entendeu? Protege, inclusive, a vida financeira do condomínio. Então, isso vai um pouquinho de encontro que o Eduardo no início falou da questão do critério, né, Roger, de contratação da empresa terceirizada, que, assim, para a gente recomendar para os nossos telespectadores aí, os assinantes do canal, isso é um ponto onde pesa, né, no final das contas. O barato pode sair caro, como você falou, Bastante. contratar qualquer empresa, né, tem que ter critério de homologação das empresas que vão participar, tem que ter referência, tem que ter a documentação do funcionário, dos terceiros, né? A gente sabe que tem muita coisa aí que pode acontecer, né, com relação a não pagamento, né, de encargos, Recolhimento de tributos. tributos. Tem uma série de danos que pode vir a acarretar Sim. ao condomínio, a responsabilidade do síndico, né, Sim. no caso de condomínio. Então isso é um tema que a gente tem que estar de olho. Fora a questão operacional mesmo, né? Procedimentos, como a empresa capacita os seus funcionários. A gente está falando de EPIs que devem ser utilizados, a gente está falando de equipamentos que devem ter manutenção. A gente está falando, não é uma coisa simples, colocar a pessoa lá e largar lá, né? Tem a supervisão da região, como que a supervisão faz isso, como ela gestiona, quais os indicadores que ela acompanha, Visitar a empresa. quais os SLAs. Vai ser visitar a empresa, ver a estrutura que ela tem, visitar um condomínio que ela já faz esse trabalho, ver como é que a opinião do pessoal. Então, acho que assim, a gente dando dica aqui para quem está assistindo a gente, e aí no final, assim, acho que o papo bacana, né? A gente já 40 minutos aqui, né, falando de alguns casos. As recomendações, né, para o pessoal que está assistindo, para os gestores de condomínio, para os moradores, né, para assim, o que na visão de vocês aí, de todos nós aqui, a gente poderia recomendar para uma boa segurança, uma boa prática de mitigação de vulnerabilidade nesses condomínios? Marcelo, o que você está falando é muito importante. Cada 10 condomínios que eventualmente eu administro, digamos que eu estou chegando agora, em 10 condomínios, eu afirmo categoricamente, em 9 deles eu vou encontrar todas essas falhas. A saber, não existe um procedimento operacional padrão adotado. Você pede, me dá o POP. Não tem, não existe. Ou ele está completamente desatualizado. Ele foi entregue há 2, 3 anos atrás. Segundo, não tem passagem de supervisão pelo posto. Quando que o supervisor veio aqui pela última vez? Às vezes o colaborador que está naquele posto nem sabe o nome do supervisor dele. Terceiro, você entra na sala de CFTV, é um ninho de fios, todos embaraçados ali, tudo empoeirado, absolutamente empoeirado, um monte de câmeras sem funcionar. Se você tirar a poeira, para tudo. Muito provavelmente. Às vezes é melhor nem mexer, falando, não vamos fazer isso organizadamente. Porque se você mexer em alguma coisa... acesso fácil a essa sala de CFTV, ou seja, qualquer um pode assistir, né? Qualquer um pode pegar uma imagem. Não existe procedimento de conferência, por exemplo, de tributos, impostos, encargos. Ou seja, está se pagando nota fiscal, não sabe se essa empresa continua idônea no mercado, se amanhã ela pode vir a falir ou não, e deixar um passivo. Se né, está pro pagando condomínio. corretamente o funcionário. Né? Eu já cheguei em um Essa parte condomínio... É chato, né? Oi? Você tem prédio com a gente, você sabe disso. Com certeza. A gente não paga. Por isso que eu sou parceiro do Edu. Ali eles não pagam A gente tem mesmo. muito problema. Isso é um cara. testemunho que eu dou. Eu já tive um caso que eu cheguei em um condomínio, recentemente, né, até houve a troca do síndico em razão disso, que a empresa simplesmente sumiu do mercado e os colaboradores à meia-noite foram embora. Largaram. Quem ficou na portaria foram os moradores. E aí, como é que faz? Chama security. Mas você vê em que nível que chega, Nós nem Marcelo? combinamos, mas ele quicou. Mas por isso que eu falo, aí respondendo levantou a bola objetivamente sua e pergunta. aproveitar. Estamos num processo de concorrência dentro de um condomínio para substituição ou contratação de uma empresa de segurança, ou mesmo de limpeza.
Hoje eu percebo que existe sim, na maioria dos condomínios, uma preocupação de não contratar o menor preço. Tem sim sempre alguém lá dentro daquela Exatamente. assembleia que fala, gente, vamos olhar, não é bem assim, não é o mais barato, calma. E aí se provoca uma reflexão onde as pessoas ali naquele ambiente se contaminam nesse sentido. Mas, então tem referência, fez o benchmark, quais que são os clientes, tem condomínio desse porte, ela é idônea, tá há quanto tempo? Ô, Roger, pode até ser às vezes o mais barato. Pode, Mas eventualmente. foram homologadas, passaram por um critério de análise. Quais os diferenciais de uma para outra? É isso. Né? A mais barata pode ser um serviço básico e ponto. Uma intermediária pode estar oferecendo um diferencial, né? Que seja uma operação digital, que seja um treinamento, uma capacitação diferenciada com uma frequência maior. E aí esse isso. morador feliz, ele vai perguntar, bom, peraí, quais são os diferenciais entre uma e Exatamente. outra? Marcelo, não é incomum o gestor, né, no caso um síndico, só pedir a proposta. No teu trabalho até de sentar antes da assembleia e ter uma reunião com quem fez a proposta. E ler a proposta, né? Equalizar, Ler a proposta Exatamente. É o técnica. que você falou, né? Exatamente. Nem sempre não é a mesma coisa, né, que está sendo oferecida, né? Porque a margem nós sabemos. A tal da planilha aberta, você sabe qual que é o lucro operacional e qual que é o mínimo que Sim. cada empresa vai trabalhar. Então, o que é o diferencial? O valor nem terá uma distorção tão grande. E desconfia. Num setor como o seu aí, se tiver uma distorção de 15%, 20% a menos, Não, tem coisa errada. alguma coisa está errada aí. Pode ter Não certeza. existe. Não existe. Não. Tem Não salário, encargo, equipamento, EPI, treinamento, uniforme. Você tem lá uma... Né? E que empresa, pelo amor de Deus, gente, assim... Que empresa que trabalha com menos de 10% de lucro? Não, ela não Que supervive. empresa? É. Não, 10%. é isso. O cara bota lá, às vezes, no lucro 2%, 3%. Gente, vamos lá, desconfia. Aí é esperar Não o problema existe. acontecer. Vou esperar o problema Sim. acontecer. Eu vou né? ganhar na quantidade. Não Né? existe Não. quantidade. Não. E acho que é um cara. ponto que é importante deixar claro que, apesar de já ser, assim, para quem é do meio é muito explícito, mas a gente ainda vê pessoas que acreditam que não existe a responsabilidade conjunta do condomínio se a empresa quebrar, se ela sumir e tudo mais. O condomínio vai responder. Vai responder. E vai arcar. Ele é solidário, ele é solidário. Exatamente. Então, assim, Passivo, não? Passivo enorme. Muito bem exato. colocado. Então as pessoas Muito- acham que na hora que eu terceirizo, eu não tenho mais passivo. Imagina. Não, você tem. Se a empresa não honrar, o passivo é seu. É solidário. Quem contrata é solidário. Então é muito Exatamente. importante o critério na escolha, não só para a questão operacional, de receber um serviço de qualidade e garantir efetivamente a segurança, que é o que você está comprando, mas também a questão de passivo trabalhista, que as pessoas têm essa falsa visão de que, eu, a partir do momento que eu terceirizei, esse problema eu não tenho mais. Você tem esse problema. Continua. Legal. Continua tendo esse problema. Silvano. Na parte eletrônica, eu acho que o mais importante é ter uma boa noção do qual é a proposta que a empresa vai trazer, né? Porque não é a quantidade de equipamento, não é a marca, muitas vezes, né? Mas o processo pelo qual a vida vai fluir ali. Né? Para que essas coisas vão servir? Entender a Como é finalidade, utilizado, né? como vai ser utilizado. Mas eu acho que uma coisa, acho que o ponto mais importante aqui é por que usar equipamento eletrônico? Né? Por que usar o controle de acesso? Por que usar tudo isso? Por que usar os aplicativos que tem aferição, tem apontamento das coisas? Porque você vai começar a ter dados auditáveis. Tendo dados auditáveis, você consegue ter escala, você consegue ter dimensionamento maior. Então é fácil você justificar o porquê você precisa investir mais nisso, ou porquê você pode economizar naquilo. É fácil você entender se o fluxo que foi programado da empresa que você contratou está acontecendo. Você entendeu quantas pessoas passam na tua porta, de fato, para entender. Eu atendi um condomínio onde a gente estabeleceu que em horário de alto fluxo não tinha mais clausura na parte de pedestre. Porque as pessoas estavam correndo mais risco ficando de fora. Do lado de fora. Né? Então, em comum acordo, o condomínio entendeu. Mas isso foi pautado em número. Né? Isso foi pautado em número, não em achômetro, não em dinheiro, não numa reclamação. Não é uma sensação. Exato, não é uma sensação. Então, Machismo. a partir do momento que você... A parte eletrônica, o que ela traz muito importante para a vida de um condomínio são dados. Né? São dados. O LGPD não é a maior preocupação, porque o LGPD tem muitas formas de você trabalhar isso muito bem trabalhado. Né? Mas esses dados, é o problema assim, ó, quando você chega num condomínio e pede o plano operacional, aí o cara saca um caderno de 1835, Padrão. Empoeirado. que tá preenchido. Legal. Mas depois que ele preencheu, para que serviu isso? Cara, é a vida do empreendimento ali dentro.
né? É a vida do condomínio ali dentro. E ele é jogado fora. Então, esses dados digitalizados, né? A partir do momento que você tem no mundo digital, você consegue começar a quantificar a vida do condomínio de uma forma diferente, equalizar e entender, por exemplo, eu vou fazer uma manutenção, vou dar um dado bem bobo aqui, tá? Vou fazer uma manutenção do meu motor de portão. O motor de portão tem alto desgaste, abre e fecha o tempo inteiro, né? E eu preciso fazer uma manutenção. Legal, qual motor eu tenho que comprar? Tem 2 indicadores muito simples para isso, que é o MTBF e velocidade. MTBF é a quantidade... Time between fail. Isso, quantas vezes ele vai funcionar antes de começar a apresentar falha, em média. E quantidade e velocidade dele, né? Porque a velocidade vai ditar quantos carros vão passar por hora ali, né? O fluxo. Como é que eu vou saber qual é o melhor para comprar? Porque tem uma variação de preço grande entre um modelo e outro. Né? Na minha casa, eu uso um mais rápido, que é aquele de 4 segundos e meio. Por quê? Por segurança. Né? Meu cachorro às vezes toma umas portãozadas do bumbum se ele demora para voltar. Né? Porque ele sai e volta a hora que o portão tá fechando. Né? E como ele é rápido, às vezes ele dá no totó lá. Então, mas é por questão de segurança. O condomínio, eventualmente, pode optar por um mais lento, por um mais rápido. Agora, ele sabe qual é o fluxo de veículos? Quantos passam por hora? Então, para saber escolher. Então, você pega, às vezes, eu tenho um condomínio de um amigo meu, um condomínio clube fantástico. É tudo muito bem feito lá. Tem uma clausura fantástica. Lenta para Dedéu. Lenta. A mulher dele foi assaltada na porta esperando a clausura ser liberada. São os motores de portão mais lentos que existem. Então, assim, esses dados são importantes para você mensurar isso e você ter investimentos mais assertivos, né? Então, você sabe que você colocou um ponto bem importante essa história da clausura, que eu também coloco numa palestra que eu faço, com relação à saída de carros, né? Então, você pega um condomínio clube com uma saída única de carros no horário da manhã, loucura. Você tem que deixar abertos os portões. Porque você tem um profissional de segurança, normalmente, junto desses portões. Sim. Você deixa aberto e vai sair todo mundo. Porque é um fluxo absurdo dentro da garagem. Sim. Então não tem motor rápido, não tem solução tecnológica Não existe. que consiga permitir as pessoas saírem. E no retorno. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas têm que entender que não existe solução padrão de segurança. Condomínio, a solução padrão é essa. Controle de acesso assim, motor tal. Não. Cada condomínio é uma realidade. É o que você está falando, buscando dados. Mas se você não tiver dados na largada, você consegue ter, com conhecimento, com experiência, você consegue pensar inicialmente as melhores soluções para aquele condomínio. Mas para aquele condomínio específico, né? Antes de terminar, só uma análise que eu vejo que ficou muito evidente. Você pega a questão de arrastão em condomínio, não existe arrastão em condomínio clube. Não tem. Por que não tem? Porque o bandido não consegue controlar todas as variáveis que ele precisa para fazer um arrastão. Não dá. Muita gente. Não dá. É um fluxo grande de entrada e saída, é várias torres, porque no arrastão, o que eles fazem? Eles tomam conta do prédio. Eles controlam a portaria, controlam a garagem, e todo mundo que entrar e sair do prédio, eles pegam e vão lá no apartamento fazer o arrastão. E vão depois pegando essas pessoas e guardando geralmente é uma torre, lugar. Né? Sim, mais simples. É uma torre mais simples. Então, assim, não existe nenhum caso. Então, mas as pessoas não pensam essas coisas. Então, assim, qual que é o assalto de condomínio clube? É o assalto de apartamento isolado. É o cara que vai no apartamento. Por quê? Porque para ele entrar num condomínio clube, dado o alto fluxo e falta de tecnologia, falta de procedimento, enfim, N problemas, ele consegue burlar o sistema sem pular muro, ele entra e vai numa unidade. Geralmente, né? Por uma informação privilegiada. Por exemplo, fita dada, né? Você tem muita questão, às vezes, de chineses que têm dinheiro guardado em casa, então não é nenhum joia, nenhum preconceito nem nada. É uma questão de cultura. Exatamente. Então a gente teve muito caso de pessoas aí asiáticas, mas sempre de unidade. E você pega os arrastões dos prédios de torre única, né? Então, é o que você colocou. A gestão ali. A gente tem que pensar a solução de segurança para cada... Personalizado. Exatamente. Isso. E uma ação conjunta, como a gente discutiu aqui, né? O condômino, o morador, a empresa terceirizada, o síndico, uma secretaria, a segurança pública e a tecnologia. Aí quando fala em tecnologia, Silvano, a gente passa por todos os itens, né? Controle de acesso, que tem N situações, N cenários. Sim. CFTV com analítico de vídeos, que ajuda muito também, sem analítico de vídeo. Você tem a parte cyber também, a proteção desse CFTV, não podemos esquecer disso. E a gente tem que pensar sempre na progressão, né? No tal do benchmark do crime que a gente falou. Porque a hora que a gente ajustar bem a portaria, qual vai ser a próxima válvula de acesso? Exatamente. Né? Tenha um muro mais desprovido. Né? Então, a hora que a gente arredondar bem à frente... Um portão na rua de trás. Exato. E você sabe que a velocidade de... Né, aí
por teoria de sistemas, o sistema burocrático, que é um sistema da sociedade ou o sistema do condomínio, ele demora muito mais para responder do que o sistema do bandido, que é um sistema ditatorial. Então, a partir do momento que a gente cria uma solução, ele fala, desse jeito não dá mais, então agora vamos pular muro. E a gente vai demorar assembleia, uma empresa vir com uma solução para pensar numa concertina. Vamos dizer que não existisse, né? Alguém vai ter que pensar na concertina, aí vai ter um consultor de segurança, aí vai ter uma assembleia, aí na assembleia tem os especialistas, os condôminos e tal. É o processo. Enquanto isso, o bandido já está fazendo. É o processo. Não estavam roubando joalheria? Foram lá, protegeram o shopping, protegeram mais a joalheria. Ele foi para onde? Pro ATM. Aí o ATM, gerador de fumaça, não sei o quê, tinta no dinheiro, lá. Voltaram pra joalheria. Né? Vai para onde? Mas voltaram. Vai para outro setor. Vai estourar as transportadoras, os carros fortes, ou a transportadora de valor. Eles vão. É o mesmo cara migrando e estudando os segmentos. Quando a gente teve os arrastões e aquela leva de assaltos em condomínio, se abriu inclusive uma delegacia especializada em roubo a condomínio, dentro de uma delegacia, não sei se vocês se recordam. Sim. Foi definido ali, foi estabelecido que eram grupos de roubo a banco. Eram quadrilhas de roubo a banco, as que faziam arrastão, né? Que vão migrando para os condomínios. Mas só complementando o que você estava falando, uma coisa que eu acho importante também é essa recente leva, e cada dia mais maduros, dos programas, né, de comunicação entre condôminos com a administradora, com o síndico, com a empresa, porque eles também ajudam a pontuar muito do que está errado. Sim. A gente está amadurecendo muito no uso disso, principalmente por parte dos moradores, né? Mas isso também é uma coisa que eu acho que ajuda bastante. E quanto mais eles souberem da vida do que está acontecendo, mais conscientes eles vão se tornando. Durante o período da quarentena, algumas empresas de monitoramento, que só faziam monitoramento, sofreram bastante porque o cara fala, estou em casa agora, a empresa está fechada, não vou pagar monitoramento, vou economizar, né? E uma das empresas com que eu conheço, ela falou, me ajuda, como é que eu faço para começar a reverter isso? É fácil, né? Fala para ele o que você tem feito por ele nos últimos anos. Conta a sua história. Você tem log aí, né? Então fala para ele quantas vezes que disparou o alarme falso, se você mandou alguém ou você não precisou, você olhou na câmera. Mostra para ele, porque as empresas, principalmente as mais old school, elas estavam muito naquela escola assim, não, fechei o contrato, não quero nem aparecer, porque o cara não lembrar que eu existo, para o cara não cortar o contrato, né? Não existe mais isso. Faz o contrário, cara. Mostra para ele tudo o que você tem feito. Aí para ele poder ver valor, né? E esses aplicativos, eu acho que eles ajudam muito nisso. Porque você começa também a ter dados auditáveis, ter um monte de coisa, então você começa a mostrar para a vida. Porque uma coisa é você pegar um condomínio clube e falar assim, olha, nós temos uma população aqui, 268 unidades, né? Então deve ter aí, chutando baixo, 1.300 pessoas morando. Né? Uma coisa é assim, gente, numa reunião de condomínio, nós temos 1.300 moradores. De final de semana, isso aqui vai para aproximadamente 2.500. Olha o número de pessoas que mudam. Boa parte do pessoal não tem essa consciência. Não tem noção. Né? Não tem essa noção. Análise modifica análise, né? Modifica a análise e modifica também, talvez, as ações de a proteção. Percepção, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao fim dessa conversa. Já tem conversa para mais 1 hora ou 2. Brinquei do meio-dia, né? Mas tem conversa para um bom punhado de horas aí. Mas muito obrigado, Roger, Eduardo, Silvano, pela participação. Deixo aí aberto aqui para vocês comentarem aí, finalmente. Agradecer. Foi um papo super produtivo, né? Tanto que passou rápido, né? A gente não sabe nem quanto tempo foi aí, mas passa rápido. Quando o papo é bom, é assim, né? Agradecer aí os colegas que participaram, a oportunidade, Marcelo. Fico aberto aí a novos convites. É um prazer. Eu falo que eu sou entusiasta da profissão, né? Eu quero que o modelo de sindicância profissional tenha até uma reversão de imagem atual. Quero que grandes e bons colegas e ótimos colegas venham para o mercado, porque é um modelo que tem que ser adotado dentro dos condomínios, independentemente do porte e do tamanho dele. Então, nós estamos precisando de ótimos profissionais chegando no setor, que se especializem, mas que saibam que é uma missão difícil, né? Não é fácil, de fato, mas que se especializem. Não adianta cair de paraquedas e achar que aqui tem uma oportunidade que é para ganhar dinheiro. Se entrar nessa já pensando em ganhar dinheiro, está errado. Isso é consequência do trabalho que vem, né? Então, sou entusiasta da profissão, tomara que novos colegas venham e estou à disposição aí de vocês sempre que precisarem. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roger. Eduardo? Eu também gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza tinha assunto para horas,
né? Porque é complexo. Faltou a cerveja E- nele. Aí a gente não ia embora. Vamos fazer um happy hour a Isso. próxima. A Boa próxima dica. a gente marca no final do Próximo, dia. próximo Security Forum pode ser um happy hour. Isso. E queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Porque Legal. é realmente muito importante, cara, a gente ter essas conversas, a gente ter essas discussões e trazer esse conhecimento para o mercado. Porque é aquilo que a gente falou, a gente tem um problema cultural a ser vencido, né? A gente não tem falta de tecnologia, a gente não tem falta de boas empresas, então a gente está falando aqui, mas tem a Security, vocês têm concorrentes bons, muitos concorrentes ruins, infelizmente, né? Sim. Quer dizer, infelizmente pra gente, pra nós que somos os tomadores de serviço, mas pra você é bom porque tendo gente ruim Tem mercado. fica mais Claro. fácil a sua vida, né? Mas então a gente tem a capacitação técnica, a gente tem a capacitação de bons profissionais também, de síndicos, de administradoras. A gente precisa vencer uma barreira cultural, eu acho. E a gente só vai conseguir isso trazendo informação de qualidade, que é o que vocês estão fazendo aqui com o Security Forum. Então, Parabéns. mais uma vez, parabéns. Obrigado, Eduardo. Silvano. Bom, putz, prazer, maravilhoso conversar com você, Roger, com você, Eduardo, prazer mesmo, né? Igualmente. Que isso repita muitas vezes. Verdade. Agradecer ao Marcelo e a Security pela confiança aí no CT Hub de estar ajudando vocês, apoiando vocês nesse movimento, e a Security por todo o trabalho. Então, obrigado, eu adoro esse tipo de encontro. E para você que está acompanhando aí, curte a gente, acompanha a gente lá no @CT Hub Oficial. Também está à disposição aí do mercado para fazer justamente isso. Nosso objetivo é fazer com que todo mundo se comunique mais e as melhores produtos, oportunidades, processos e profissionais e empresas estejam se conversando para isso tudo melhorar, para a gente mudar essa cultura. Muito Bacana. bom. Obrigado. E vocês aí que querem ter serviço, cotar uma terceirizada, fazer uma verificação, uma análise de vulnerabilidade, www.soulsecurity.com.br. Muito obrigado aí pela participação. Até a próxima edição, pessoal. Valeu.